Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nerd no Direito, e hoje vamos falar sobre o episódio 28 de Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. Será que o episódio 28 é o final da temporada? Eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo, então assiste até o final. Se você quer acompanhar os mesmos acontecimentos no mangá, começa lá na página 5 do capítulo 98 até o final do capítulo 100. E o episódio 28 de Dragon Quest começa com a Merle tremendo de medo, dizendo que o Cavaleiro do Dragão está se aproximando. O Crocodile diz que eles precisam reforçar as defesas porque o Baran está chegando. A princesa diz que vai acompanhar o Crocodile e fala para Nabará e a Merle ficarem com o Dai. O Crocodile reluta um pouco em aceitar que a princesa o acompanhe, e a princesa é bastante incisiva ali e se impõe dizendo que o Crocodile vai precisar de feitiços de cura e só ela pode fazer isso, então o Crocodile aceita que ela vá junto. A princesa pega a faca de papúnica e coloca na cintura do Dai. O Dai fica um pouco assustado e não aceita muito bem isso. A princesa tenta explicar que aquilo é uma arma para que o Dai possa se defender, mas ele diz que aquilo dá muito medo nele. O Dai começa a chorar e pede para que a princesa tire a faca de papúnica da cintura dele. A princesa não fala nada, abraça o Dai dessa forma aqui, e vemos esse ângulo que o Dai tá com cara de quem acabou de perder o bebê. E você deixa aqui nos comentários, a princesa beijou o Dai? Eu acredito que não, mas esse ângulo ficou um pouco estranho, pela inclinação da cabeça dos dois. E no mangá tá do mesmo jeito, só não tem som nenhum, então por não ter som eu acredito que não tenha sido um beijo. A princesa começa a chorar também, e ela insiste que o Dai é um herói e ressalta as qualidades dele. Dai insiste que ele não é um herói e ainda fala com muita animação que alguém está chegando para protegê-lo. E Crocodile, em seu diálogo interno, diz que o Dai instintivamente sente que o Baran é seu pai. A princesa explica ao Dai que essa pessoa que está chegando é inimiga deles e que essa pessoa removeu as memórias preciosas que o Dai tinha dos amigos. E por isso o Dai não deve ficar feliz por essa pessoa estar chegando ali. A princesa suplica que o Dai lute e volte a ser quem ele era. Crocodile e Leona vão enfrentar o Baran, e o Dai olha para a faca de papúnica e tem a impressão de que já teria recebido antes essa faca da princesa. Na sequência vemos Ryunkou caído no chão enquanto Lahart está olhando para ele. Ryunkou então mexe os seus dedos e Lahart percebe que Ryunkou não morreu. Lahart diz que não vai acabar com Ryunkou e vai se apressar para ajudar o Baran, e diz que o Ryunkou pode morrer lamentando sua incapacidade. Ryunkou recobra sua consciência e está decidido a impedir que Baran leve o Dai, pois para Ryunkou o Dai é a única esperança para os humanos. Lahart diz que os humanos imundos não merecem tal direito. E Lahart diz que antes que o Ryunkou morra vai contar a história do Baran e porque ele odeia os humanos. Senta que lá vem a história. E o Lahart já começa com o final da história dizendo que os humanos mataram a única mulher que o Baran amou, que era a mãe do Dai. Ryunkou fica surpreso e pergunta por que os humanos fizeram isso e quem era a mãe do Dai. Então Lahart resolve contar a história do começo. Lahart explica que normalmente existe apenas um Cavaleiro do Dragão por geração, e que quando o Cavaleiro do Dragão está prestes a morrer, a Santa Mãe Dragão desce dos céus e envolve o Cavaleiro do Dragão, levando consigo o poder do emblema e passando para a vida que ela está carregando, ou seja, ela vai dar a vida a outro Cavaleiro do Dragão e o poder do emblema passa para esse Cavaleiro do Dragão que a Santa Mãe Dragão está gerando. E assim a Santa Mãe Dragão dá à luz a um novo Cavaleiro do Dragão em alguma terra distante, e a criança é adotada e criada como se fosse ali um filho dos deuses. O Cavaleiro do Dragão desconhece seus pais ou filhos, e ele cresce para uma vida de batalhas sem fim. Mas na geração do Baran isso foi um pouco diferente. Enquanto o Hadlar estava tentando dominar o mundo, o Cavaleiro do Dragão não apareceu porque ele estava numa missão ainda mais importante. E por isso, quem deu conta do Hadlar foi um herói humano. Aquele herói que nós conhecemos bem, o Grande Mestre Avan. Na mesma época, o Baran estava cumprindo com seu dever de Cavaleiro do Dragão, enfrentando um desafio muito maior, que era o Velzar, o Rei dos Dragões do Abismo, o último dragão inteligente que planejava aí dominar o mundo. No mangá, esse Rei Dragão é conhecido como Velder. Baran consegue sair vitorioso e destruir o dragão e seu clã, porém ele sai gravemente ferido. Inclusive a censura nem deixou isso de lado, a gente vê o Baran sangrando. Baran usou suas últimas forças para alcançar a Fonte dos Milagres, que diziam que teria poder para curar o Cavaleiro do Dragão. Baran chega ao local se arrastando, já quase sem forças, e diz que aquele vai ser o fim dele, porém de repente surge uma moça e diz para ele beber aquela água que ela tem nas mãos. E ela diz que as pessoas falam que aquela água tem propriedade de curar doenças e feridas. A moça que ajuda o Baran se chama Sora. Lahart conta então que o Baran e a Sora acabam se apaixonando. A Sora era a princesa do reino de Alkid, e a Sora em certo dia acaba convidando o Baran a ir ao castelo.
Sora e Baran ficam ainda mais próximos, mas alguns vassalos não concordavam com aquilo e não queriam que o reino fosse para um desconhecido. E esses vassalos acabam convencendo o rei de que o Baran não é humano e que ele poderia ser alguém que era do exército demoníaco. O rei então resolve banir o Baran do reino. Quando o Baran está saindo do reino, a Sora acaba encontrando o Baran. E apesar de estar chovendo, a gente percebe que a Sora está triste, ela está chorando porque o Baran vai embora. Baran também está triste, mas do seu jeito ele acaba dizendo que parece que o destino dele nunca foi viver com os humanos, mas que ele foi feliz durante o tempo que ele passou ao lado da Sora. E aqui eu tenho que fazer uma referência ao mangá, porque lá no mangá ficou um pouco melhor esse diálogo, apesar do anime aqui estar bem fiel à adaptação em relação ao mangá. No mangá de Dragon Quest, o Baran fala que todos os dias que ele passou ao lado da Sora foram os melhores da vida dele, então um pouco mais impactante do que aqui. Achei que o Baran acabou parecendo um pouco mais frio por ele usar uma frase mais curta ali e não expressar tanto assim o quanto ele gostou de estar com a Sora. Voltando então ao episódio 28 de Dragon Quest, o Baran se despede da Sora e vai indo embora. Então a Sora tenta impedir o Baran de deixar ela para trás e ele acaba sabendo ali na hora que a Sora está grávida. O Baran se surpreende com essa notícia e acaba abraçando a Sora e dá a entender que eles vão embora juntos. Podemos ver que o Baran na verdade se parecia um tanto com o Dai na sua personalidade, ele tinha um coração bom, porém ele tem esse certo pesar por ser o Cavaleiro do Dragão e ter uma missão de vida. A história é interrompida pelo Ryun, que é concluído que o Dai era o filho que a Sora estava esperando do Baran. Lahardt continua a história e diz que o Baran, a Sora e o próprio Dai viveram felizes durante um tempo juntos nas florestas de Teran. Ficamos sabendo também que quem escolheu o nome Dino para o Dai foi a própria mãe dele, e na língua do país dela, Dino quer dizer dragão forte. Na visão do rei, a princesa teria sido sequestrada por um monstro, então ele vai atrás e acaba descobrindo onde ela está vivendo junto com o Baran, e aí eles são cercados por soldados. Para o rei seria uma vergonha permitir que a filha dele continuasse com o Baran. Apesar do Baran ter poder o suficiente para derrotar todos os soldados, ele resolve se entregar desde que a família dele fique em segurança. O rei diz que apesar do menino ser um filho de um monstro, ele também é seu neto, e então ele diz que o menino não pode ficar ali, mas vai mandá-lo para outro reino. Enquanto o Dai foi levado num navio para outro reino, o Baran recebeu sua sentença de morte. Em seus pensamentos, o Baran ele deseja que a Sora e o Dino sejam felizes. Quando os carrascos do rei recebem a ordem para disparar contra o Baran, a Sora aparece e se mete na frente dele para defendê-lo e recebe os ataques. A Sora abraça o Baran, então o Baran se solta e pega a Sora nos braços. E o Baran pergunta por que ela fez aquilo. E a Sora conta que não pôde suportar a crueldade que estava fazendo com o Baran. A Sora ainda diz para o Baran não odiar os humanos porque eles estão apenas com medo. E como seu último desejo, a Sora pede ao Baran que encontre o Dino e que eles vivam felizes juntos. Baran lamenta a morte de sua amada e a abraça, chorando. E o rei, demonstrando não ter nenhuma empatia, não estando nem aí para a morte de sua própria filha, diz que ela é uma tola por morrer por um monstro e que isso é uma vergonha. E diante dessa atitude revoltante do rei, o Baran fica completamente furioso. Vemos ao longe que o Baran manifesta o poder do seu emblema e explode todo o reino, saindo voando com o corpo da Sora em seus braços. E assim Baran passa a ver os humanos como egoístas e se arrepende de ter arriscado sua vida para derrotar o rei dos dragões do abismo. E vemos Baran chorando lágrimas de sangue. Lahardt diz que o Baran tentou encontrar o Dino em todos os lugares, mas não encontrou, e o navio do Dino provavelmente tinha naufragado, e assim sabemos como é que ele chegou na Ilha dos Monstros. Lahardt ainda conta que foi nesse momento de desespero do Baran que o Vern acabou se aproximando dele. E o Vern acaba convencendo o Baran de que os humanos devem ser os primeiros a morrer. E ficamos sabendo que o Lahardt era o único que conhecia essa história, que foi contada diretamente pelo Baran a ele. Ryunkyo diz que está quase sem forças, mas ele começa a tentar se levantar e diz que depois do que ele ouviu ali sobre aquela história, ele não pode mais ficar sem fazer nada. Lahardt fica surpreso porque o Ryunkyo fala no nome do Baran e diz que sabe como o Baran se sente e que ele também já perdeu a fé nos humanos uma vez, mas que seus amigos fizeram ele perceber que o mundo ainda tinha esperança. E por isso agora o Ryunkyo quer ajudar o Baran a perceber isso. Lahardt fica indignado com o Ryunkyo, dizendo que a dor do Baran não é assim tão leve que possa ser aliviada pelo Ryunkyo. E assim o Lahardt arremessa sua lança na direção do Ryunkyo para acertá-lo no coração. Podemos ver pelo reflexo dos olhos do Ryunkyo que a lança está chegando na direção dele, mas Ryunkyo consegue desviar facilmente. Isso deixa o Lahardt de queixo caído. Ryunkyo diz que consegue enxergar os ataques do Lahardt e que ele estava na verdade poupando forças para enfrentar o Baran, e por isso ele estava mantendo a distância do Lahardt, mas que agora ele não se importa se o Lahardt vai conseguir acertá-lo, e assim agora ele conseguirá desviar dos ataques.
Lahart fica full pistola com Ryunkyo e diz pra ele não subestimá-lo. E assim Lahart começa a desferir vários ataques com sua lança, mas o Ryunkyo consegue desviar. Lahart parte para cima e Ryunkyo consegue pegar sua espada e começa a lutar com Lahart de perto, encurtando a distância para evitar os ataques da lança. Os dois trocam vários ataques até que os dois ficam ali disputando força um com o outro e o Lahart diz que o Ryunkyo está mais rápido e o Ryunkyo responde que esse é o poder do humano quando ele está arriscando sua vida. O Lahart consegue pressionar o Ryunkyo e fazer um corte com a lança no peito dele. E assim o Ryunkyo acaba tomando mais distância. Lahart consegue aplicar vários golpes no Ryunkyo até que um dos golpes do Lahart arremessa o Ryunkyo para longe. Lahart que reconhece que o Ryunkyo foi inteligente em lutar em curtas distâncias, mas quando abre alguma distância é impossível que a espada vença a lança. Lahart diz que duvida que o Ryunkyo possa se mexer e que ele poderia acabar com o Ryunkyo apenas com uma estocada, mas isso não seria o suficiente para ele, então ele resolve usar a garra lacerante. Lahart salta para o alto e prepara seu ataque mais poderoso. Quando Lahart lança o golpe, o Ryunkyo simplesmente fecha os olhos como se tivesse desistido e estivesse preparado para morrer, mas o Ryunkyo de repente grita que ele pegou o Lahart e que ele arriscou a própria vida para fazer o Lahart cair em uma armadilha. Lahart fica sem entender por um segundo e continua seu ataque, e o Ryunkyo na verdade tinha estendido o cordão que ele recebeu de formatura do Avan, e isso formou uma cruz com a lança do Lahart. E aqui, meus amigos, o Ryunkyo não podia passar um episódio sem imitar. Ele não só consegue deter o ataque mais forte do Lahart usando apenas o cordão que o Avan deu a ele, mas ele consegue contra-atacar usando o Grand Cross. E o ataque é incrivelmente poderoso, atingindo em cheio o Lahart e arremessando ele para o céu de uma forma ali que ele fica sem entender, só pensando o que aconteceu, como é que o Ryunkyo fez aquilo. Aparentemente o Lahart cai no chão derrotado, o Ryunkyo ali meio que se levanta um pouco para ver se o Lahart realmente foi derrotado. E o Lahart todo detonado ainda pergunta onde é que o Ryunkyo tinha escondido aquela arma. E para ficar bonito para os telespectadores, o Ryunkyo ainda se esforça para explicar que aquela era a única arma que restava a ele. Lahart manda essa frase e o Ryunkyo fala que aquela corrente é inquebrável, porque ela representa um símbolo de união entre os discípulos de Avan. Ryunkyo se levanta como se tivesse com uma grande ressaca e fala que usar o Grand Cross deixa ele fraco por algum tempo. E parece até que o Borohor estava só esperando a oportunidade, ele surge de repente ali atrás do Ryunkyo e tenta atingi-lo, e o Ryunkyo consegue escapar rapidamente. Ryunkyo fica surpreso que o Borohor ainda está vivo. O Ryunkyo aprende a mesma lição do Thor de Vingadores e diz que vai perfurar a cara do Borohor. Borohor ironicamente pergunta se o Ryunkyo vai mesmo fazer isso, e ele mostra que ele capturou o Pop. Borohor demonstra não ter nenhuma honra e pede que o Ryunkyo jogue sua arma fora, senão ele vai esmagar a cabeça do Pop. Ryunkyo chama o Borohor de covarde e o Borohor começa a apertar a cabeça do Pop e o Pop grita. O Ryunkyo grita não e assim termina o episódio. Uma coisa que me chamou a atenção é que nesse episódio a gente teve um pouco menos censura, a gente viu ali sangue do Baran e tudo mais, mas na parte do Ryunkyo, quando ele sofre o corte no peito, o Ryunkyo não sangra, e no mangá, se você for ver, ele sofre o corte e jorra sangue do peito dele. Parece que temos uma censura seletiva. O que me chamou a atenção novamente de uma forma negativa nesse episódio foi que a qualidade da animação dos traços em alguns momentos está bem ruim ainda, assim como foi o episódio 27 de Dragon Quest. Isso me deixa com um pouco de receio porque no episódio 27 a gente já teve ali uma animação e traços também ruins, e agora um segundo episódio dessa forma direto, sem ter nenhum ponto alto, alguma animação incrível nesse episódio aqui. A animação e os traços foram um tanto irregulares, um tanto inconstantes. Eu torço para que o anime não fique como aconteceu lá com Nanatsu no Taizai, que tinha uma animação incrível e foi cada vez piorando, e a gente viu no que deu. Espero que não aconteça com Dragon Quest. A adaptação da história aqui pro anime em relação ao mangá ficou bastante fiel, com algumas trocas ali de diálogos que no mangá acabam ficando um pouco melhores, mas acertaram o ritmo, não estão correndo demais, então isso é um ponto positivo. Sobre essa parte da história aí do Baran, eu achei que o rei foi terrivelmente babaca, completamente egoísta, realmente como o Baran falou ali. Ele simplesmente agiu com preconceito e estragou a vida da filha dele e do próprio neto, e como consequência acabou despertando a ira do Baran, que acabou destruindo todo o reino de Alkid.
Em relação ao Baran, claro, ele não tinha como prever que o rei de Alkid ia fazer aquilo com a própria filha, mas também o Baran foi um tanto passivo, ele poderia ter feito alguma coisa sendo aí talvez o cara mais poderoso daquela época, ele poderia ter metido medo naqueles soldados e viver em paz com a família dele, se ele botasse ali um certo respeito dizendo que ele destruiria todo o reino de Alkid se eles viessem atrás deles. Mas o Baran parece agir com certo pesar, é como se ele entendesse que ele não merece ter uma vida como um humano e que ele só serve para cumprir o propósito dele de Cavaleiro do Dragão, e como ele já tinha resolvido o problema, ele estava pronto para morrer. Talvez o Baran também não tenha crescido com carinho como o próprio Dai cresceu lá na Ilha dos Monstros. Talvez ele tenha sido sempre maltratado pelos humanos, o que justificaria ele ter chego no seu limite quando aconteceu aquilo com a Sora, que foi a única pessoa que tenha sido gentil com ele na vida. E claro que o rei não se importar com a morte da filha e ainda julgá-la por ela ter tentado salvar o Baran, foi o que deixou o Baran mais descontrolado emocionalmente, e assim ficou fácil do Verne manipulá-lo. Agora, sobre o fim da temporada ser o episódio 28, parece que não vai ser bem assim. A gente tem a previsão em vários sites aí dizendo que vai ter só até o episódio 28, mas já saiu o preview nesse próprio episódio 28 que nós teremos episódio 29. Dê uma olhada no site oficial de Dragon Quest e lá não tem nenhuma informação de que a temporada acabou, inclusive também tem o próprio preview aí do episódio 29 de Dragon Quest. Contudo, eu não achei nenhuma data de quando vai passar esse episódio. Se você souber de alguma coisa, compartilha com a gente aqui nos comentários. Eu acredito que a temporada vai seguir aí, que não vai terminar no episódio 28, que a gente vai ter episódio normal na outra semana. Justamente porque no site oficial não tem nada informando que acabou a temporada, tem lá apenas informação de que eles vão lançar um Blu-ray com alguns episódios. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse e também para o anime ser divulgado para mais pessoas. E você, o que achou desse episódio 28 de Dragon Quest Dino Daibuken 2020? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Valeu e vejo você no próximo vídeo.